das operações básicas que nós vimos de adição e multiplicação por escalar e a subtração, que não deixa de ser uma forma de fazer adição também, nós temos outros tipos de operações envolvendo os vetores que têm interpretações geométricas bastante interessantes. Então, esses são chamados produtos de vetores e são eles o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto. Então, não confundir produto escalar com produto por escalar, aquela operação que a gente faz multiplicando um vetor por um número real, certo? O produto escalar é uma operação totalmente diferente. Cada um desses produtos tem uma aplicação geométrica bastante interessante que nós vamos ver a seguir. A aula de hoje, então, é sobre produto escalar, a primeira dessas 3 novas operações envolvendo produtos de vetores, envolvendo vetores no plano e no espaço. Então vamos lá. Também essas notas de aula estão baseadas na apostila disponível lá no Moodle. Então, o primeiro produto é o produto chamado de produto escalar ou produto interno, certo? Então, vocês vão encontrar também com esse nome na internet, nos livros também, né? Também chamado de produto interno. O produto escalar entre 2 vetores no plano, ele é representado por esse pontinho, certo? Então, não pode trocar o pontinho pelo símbolo de multiplicação, não é isso. É por esse ponto, esse é o símbolo que denota o produto escalar. E ele é calculado da seguinte forma. Se eu tenho as coordenadas de um vetor U e as coordenadas de um vetor V, o produto escalar é definido da seguinte forma. Nós multiplicamos as coordenadas x dos 2 vetores, mais o produto das coordenadas y. Ao somar isso, percebam que a gente tem aqui um número real, outro número real, a soma dos dois vai ser um número real. Então, o produto escalar é um número real, certo? O resultado de um produto escalar entre 2 vetores vai fornecer para a gente um número. Se eu estou no espaço, a operação é análoga. A única diferença é que, como os meus vetores no espaço têm uma terceira coordenada, que é a coordenada z, a gente vai ter que acrescentar mais um termo, que é o produto da coordenada z do primeiro pelo segundo. Então, vamos fazer um cálculo. Vamos fazer um exemplo numérico do cálculo do produto escalar. Então, vamos lá. Nós temos 2 vetores u e v, certo? 2 vetores no plano, porque eles têm apenas 2 coordenadas, apenas as coordenadas x e y, e nós queremos calcular o produto escalar entre os dois. Então, não esqueçam de colocar a setinha e não esqueçam que o símbolo do produto escalar é esse ponto entre os 2 vetores. Então, como que a gente definiu a operação? A gente vai fazer os x multiplicados, então eu vou colocar um parênteses aqui para a gente não confundir esse menos 2, mais o produto dos y, então mais menos 4 vezes 3. Efetuando essa operação, nós temos menos 2 menos 12, portanto, o produto escalar entre u e v é igual a menos 14, que é um número real. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. O importante é que o resultado de um produto escalar é sempre um número e não um vetor. Se eu tenho 2 vetores no espaço, então agora 2 vetores que têm 3 coordenadas, o cálculo é exatamente o mesmo. X vezes x mais y vezes y mais z vezes z. Então, aqui a gente vai ter 2 mais 30 mais 0, porque 3 vezes 0 é 0, portanto, o resultado do nosso produto escalar é 32. Viram? É uma operação bem simples de ser feita. O que não pode esquecer, o que é um erro muito comum, montar um vetor com esses 3 valores dos produtos. E não é essa a definição do produto escalar. A gente precisa somar os resultados para que no final eu obtenha um número real. Algumas propriedades que são válidas quando a gente fala de produto escalar. Então, algumas propriedades que podem facilitar a nossa vida e evitar de fazer algumas contas. Se eu faço o produto escalar de um vetor por ele mesmo, certo? Independente se eu estou no plano ou no espaço, o resultado dessa operação é sempre positivo. Por que isso acontece?
vamos pegar um caso mais simples de um vetor no plano, x e y. Se eu faço o produto escalar desse vetor por ele mesmo, eu tenho x vezes x mais y vezes y. Então, o resultado vai ser x² mais y². Dois números ao quadrado são sempre não negativos, então são sempre maiores ou iguais a zero. E a única forma dessa soma ser igual a zero, se eu tenho dois números positivos somados e eu quero que eles sejam zero, a única forma disso ser verdade é que x e y sejam zero. Então, é isso que essa propriedade está nos dizendo. O produto escalar entre u e v é sempre maior ou igual a zero, e o resultado é zero se e somente se. Então, só acontece quando o meu vetor u é o meu vetor nulo. Lembrando que o vetor nulo no plano é o vetor com coordenadas 0, 0 e no espaço com coordenadas, 3 coordenadas, né? 0, 0, 0. Plano no espaço é o vetor com coordenadas nulas. A propriedade 2 diz pra gente que tanto faz eu multiplicar, eu fazer o produto escalar de u com v na ordem que eu quiser. Essa propriedade chama-se de comutatividade. Comutatividade. É uma propriedade importante e não vale para qualquer operação envolvendo vetores. Para o produto escalar, vale. A propriedade 6 me diz que eu posso fazer o que a gente chama de distributividade. Então, vale a operação do chuveirinho quando eu estou falando de produto vetorial. Distributividade, certinho. Essas palavras grandes a gente se confunde na hora de escrever. Vale também distributividade e associatividade quando eu tenho um número A, uma constante. A gente não vai usar tanto essa operação, ela é mais útil quando a gente vai implementar esse tipo de operações, certo? Mas se eu tenho uma multiplicação de um dos vetores por um escalar, eu posso multiplicar esse escalar no V, eu posso multiplicar esse escalar no U, ou eu posso primeiro fazer o produto escalar e depois multiplicar por esse número A. Nos três casos, o resultado vai ser o mesmo. A propriedade 5 me diz que o produto escalar entre U e V resulta no módulo do vetor ao quadrado. Por que isso é verdade? A gente acabou de ver ali em cima. Se eu fizer U com U no plano, supondo que eu tenho um vetor no plano, eu tenho esse produto, essa soma, x² mais y². E a gente viu que como é que a gente calcula o módulo de um vetor? A raiz quadrada de x² mais y². Essa raiz ao quadrado eu posso passar para o outro lado, ao quadrado. Então, essas duas expressões são iguais. É isso que a propriedade 5 está nos dizendo. Nós temos mais uma lista, que acho que são mais duas ou três, mais duas propriedades, certo? A gente não vai utilizar muito elas, mas elas são, essa primeira é chamada de desigualdade triangular. E essa aqui também deriva da desigualdade triangular. A gente não vai utilizar muito essas propriedades, certo? Talvez a mais importante que a gente vai utilizar nesse contexto é o fato da gente ter essa comutatividade e essa propriedade do produto de U por ele mesmo, do escalar de U com ele mesmo, ser o módulo do vetor. Essas duas últimas são importantes para a gente fazer algumas deduções matemáticas, mas a gente não vai entrar nesse contexto tão teórico quando a gente falar de produto escalar. O que importa sim para a gente é essa propriedade. O produto escalar vai ajudar a gente a calcular o ângulo entre dois vetores. Saber o ângulo entre dois vetores é extremamente importante para você saber a decomposição de forças, para você saber a relação entre essas duas forças. Vetores nada mais são do que duas forças agindo ali, uma com a outra, certo? Então, para calcular o ângulo entre dois vetores, isso sim a gente vai usar bastante e vai usar o produto escalar. Então, vamos considerar que eu tenho dois vetores, aqui eu desenhei eles no plano, mas eles poderiam estar no espaço também, mas por simplicidade a gente desenha no plano. O ângulo entre esses dois é o menor ângulo formado por eles. Por que é o menor? Vamos olhar para esse primeiro desenho aqui, ó.
Eu tenho um vetor U e um vetor V, e como eu tenho vetores, eu posso mover o meu vetor e colocar ele sempre com as origens coincidindo. Então, é isso que eu fiz, por isso que os dois estão desenhados com a mesma origem, certo? Se vocês notarem, eu tenho dois ângulos formados por esses dois vetores. Esse ângulo de dentro, mas eu tenho esse ângulo grandão aqui fora, tá vendo? Então, se eu conheço um, eu conheço o outro, porque eu sei que a volta inteira tem que me fornecer 360 graus. Por isso que a gente define o ângulo entre dois vetores como sendo o menor dos dois, nesse caso ou nesse caso. Só relembrando, esse ângulo é chamado de ângulo agudo, porque ele é menor do que 90 graus é assim, e esse aqui é chamado de ângulo obtuso. Então, o IV forma um ângulo agudo no primeiro caso e um ângulo obtuso no segundo. Vamos lá. Como é que a gente calcula o ângulo entre dois vetores? A gente usa essa formulinha aqui. Uma formulinha bem simples, que envolve propriedades que a gente já viu anteriormente, a gente já falou sobre módulo de vetor e agora a gente acabou de conhecer o produto escalar entre dois vetores. A gente vai fazer um exemplo aplicando essa fórmula e depois eu volto para falar sobre essa lista aqui de propriedades que está relacionada com essa história de ângulo agudo e ângulo obtuso. Então, vamos pegar essa formulinha e colocar lá na próxima página. Vamos lá. A qualquer momento da explicação, você pode parar o vídeo, revisar e olhar e fazer a conta na sua calculadora, ok? Então, eu quero calcular o ângulo entre esses dois vetores. Então, para isso, eu vou usar essa expressão e eu preciso usar, primeiro, o produto escalar entre U e V. Então, a gente já viu como calcula o produto escalar. Primeiro com o primeiro, então vai dar menos 2, 1 vezes menos 2, mais menos 4 vezes menos 3, dá menos 12. Então, o resultado do produto escalar é menos 14. O que mais que eu preciso nessa expressão? Eu preciso do módulo do vetor U. Então, eu vou calcular o módulo do vetor U, que a gente já viu como calcula, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, isso vai fornecer pra gente quanto? Raiz de 17. A gente deixa assim, tá? Não calcula como decimal, deixa na forma com raiz mesmo. A gente precisa do módulo de V para essa parte de baixo, então raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, a gente já viu o módulo, 4 mais 9 são 13, então raiz de 13. Tem os três valores que eu preciso. Agora, então, o cosseno desse ângulo, percebam que a gente não vai ganhar o ângulo ainda, a gente vai receber o cosseno do ângulo, é igual a essa expressão aqui, produto escalar dos dois, dividido pelo produto dos módulos. Cada módulo é um número, então isso é um produto de números reais. Menos 14 na parte de cima, dividido por raiz de 17, vezes raiz de 13. Então, quando eu vou lá na minha calculadora e digito essa expressão, eu obtenho aproximadamente esse valor, 0,94174. Tem mais gente, tá? Mas só pra gente ter uma aproximação. Como que eu calculo agora o ângulo? Porque eu tenho só o cosseno, certo? Eu não tenho o ângulo ainda. Então, para isso, a gente faz o seguinte, a gente olha lá na nossa calculadora, tem uma funçãozinha assim, ó. Tem um botãozinho lá, que tá escrito assim, cosseno a menos 1. O que que esse botão faz pra gente? Esse botão nos dá o arco cosseno de um certo x, que fornece um ângulo θ. Esse menos 1 é porque a gente está falando da função inversa, certo? Em cima, aqui, o que que a gente tem? Deixa eu botar aqui. O que eu tenho, eu sei que cosseno de θ é igual àquela expressão que está aqui, esse número. Então, menos 0,94174. Mas eu não quero o cosseno, eu quero o arco, certo? Então, como é que eu vou descobrir o meu θ? Eu vou colocar lá na minha calculadora, arco cosseno desse número aqui, menos 0,94174.
Você pode digitar o número ou você pode usar direto essa expressão que você tinha anteriormente. Vai dar um resultado melhor se você usar a expressão que apareceu na calculadora e não digitando o número. Ao fazer essa operação na sua calculadora, você vai obter 160,35 graus, aproximadamente. Ah, professora, mas eu fiz, não deu certo. Tem que tomar cuidado, o quê? Lá na sua calculadora, em cima, tem que estar a opção D, certo? Quando a gente fala de ângulos na calculadora, a gente tem 3 opções. A gente tem graus, que é o D, que é degree, que é graus em inglês, e tem outros também. Tem o R, que é radianos, e tem um outro que é o G, que os alunos confundem, que é o grado, certo? Grado não é graus, graus é uma outra medida, grado é uma outra forma de se medir ângulos. Na sua calculadora, você precisa que esteja com esse Dzinho bem em cima da telinha da calculadora, para garantir que quando você faça essa operação, o seu resultado seja fornecido em graus e não em radianos, certo? Então, aqui a gente também tem que aprender a trabalhar com a nossa calculadora. Então, tá aí, 160,35 graus. Vamos desenhar geometricamente esses vetores para poder interpretar esse valor de 160? Vou desenhar os meus vetores. O meu vetor U tem coordenadas 1 e 4. Então, eu vou andar a partir da origem 1 unidade para a esquerda, 4 unidades para baixo, porque é menos 4. Parei aqui. Portanto, o meu vetor U é esse carinha aqui, ó. Esse é o meu vetor U, desenhado no plano cartesiano. Quem que é o nosso vetor V? Peguei o verde errado, peraí. Aqui. Menos 2 e 3. Então, 1, 2 unidades para a esquerda, 1, 2, 3 unidades para cima, porque é 2 negativo e 3 positivo. Aqui está o meu vetor V. Quem é o ângulo que a gente acabou de calcular? É o menor ângulo formado por esses dois vetores e é esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo θ de aproximadamente 160 graus. Percebam que é quase 180, é uma abertura bem grande, certo? Então, essa é a nossa interpretação geométrica. O produto escalar pode ser usado para calcular o ângulo entre dois vetores, tanto no plano quanto no espaço. Aqui a gente fez um exemplo no plano, mas no espaço também é válido. Então, eu falei para vocês que eu ia voltar aqui para explicar, depois que eu fizesse o exemplo, para falar sobre essas propriedades associadas àqueles ângulos agudos e obtusos, certo? Deixa eu mostrar aqui um pedacinho da fórmula. Essa formulinha aqui pra gente, essa parte de baixo é sempre positiva, certo? Poderia ser zero, mas a gente vai ver que não pode, porque não pode dividir por zero. É sempre positiva. Então, o sinal dessa expressão vai depender necessariamente do sinal dessa parte de cima. E é aí que a gente vai saber se a gente está falando de um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Se por acaso o produto escalar tiver um resultado positivo, essa expressão 3,1 do cosseno também vai ser positiva. Quando o meu cosseno é positivo, é porque eu estou falando de um ângulo entre 0 e 90 graus. Para lembrar isso, a gente tem que lembrar lá do círculo trigonométrico, lembrar que o cosseno é medido na horizontal e qualquer ângulo que eu tenha, se ele está entre 0 e 90 graus, a medida do cosseno é sempre positiva, certo? Então, aqui a gente precisa, quem não lembra, tem que dar uma revisadinha em trigonometria e como que a gente mede cossenos e senos. Se o seu produto escalar for negativo, essa expressão vai ser negativa. E o seu cosseno é negativo justamente quando o ângulo está para o lado de cá. Porque quando você vai medir o cosseno está à esquerda do eixo y e, portanto, ele tem um resultado negativo, ok? Então, da mesma forma, também por conta do círculo trigonométrico, se o produto escalar for negativo, é porque eu estou falando de um ângulo obtuso. Se o cosseno for positivo, eu estou falando de um ângulo agudo entre os nossos vetores.
E o terceiro caso, que é um caso muito importante, e o que acontece se for zero o resultado desse produto escalar? Se o produto escalar for zero, aquela fração vai zerar na parte de cima, então o cosseno é zero, e o ângulo cujo cosseno é zero é 90 graus. Quando eu tenho 90 graus, a projeção do cosseno é igual a zero. Então, nesse caso, a gente diz que a gente tem vetores ortogonais. O que significa isso? O seu vetor U e o seu vetor V formam entre si um ângulo de 90 graus e, portanto, eles são ortogonais. Esse é um conceito bem importante, aparece muito nos exercícios. Então, quando estiver lá no exercício, verifique que os vetores são ortogonais, verifique que o ângulo é de 90 graus. Está associado com essa maneira de verificação. Então, você faz o produto escalar entre os vetores. Se esse produto for zero, o ângulo é 90 graus, eles são ditos ortogonais. Então, anotem aí nas notinhas de vocês, essa é uma propriedade bem importante. Ali no nosso exemplo, vamos dar uma olhada? Quando a gente fez aquela expressão do cosseno, o resultado deu negativo. Resultado negativo significa ângulo obtuso, ângulo maior do que 90 graus. Tá aqui, ó, maior do que 90 graus, entre 90 e 180 graus. Então, tem várias interpretações aí que a gente pode tirar dessa expressão envolvendo o cosseno. Como eu falei anteriormente, o ângulo ele é sempre tomado como o menor ângulo, então ele está sempre entre 0 e 180 graus. Se nós conhecemos o ângulo entre U e V, nós conhecemos o ângulo entre U e o oposto de V, ou entre o oposto de U e V, certo? Então, a gente, tendo o ângulo entre U e V, a gente conhece o ângulo entre os opostos também. Deixa eu fazer um desenho aqui para explicar. Vamos supor que você tem um vetor U e o vetor V, certo? E aqui você tem um certo ângulo θ. Se a gente pegar o oposto do vetor V, deixa eu desenhar ele de outra cor. O oposto do vetor V, ele vai ter o mesmo tamanho, mas vai apontar no sentido contrário, certo? Então, o ângulo vai ser esse aqui, ó. E quanto que mede esse ângulo? Esse ângulo mede 180 graus, justamente porque é bem meia voltinha, que divide bem na metade o círculo trigonométrico, menos esse tanto azul, menos o ângulo θ. Então, se eu conheço o ângulo entre U e V, eu conheço o ângulo entre U e o oposto de V, ou entre V e o oposto de U também. E a última propriedade, como eu falei anteriormente, como a gente tem uma divisão, eu não posso ter zero na parte de baixo da divisão. Então, só faz sentido eu calcular o ângulo entre dois vetores se os dois vetores forem não nulos. A gente define que, caso tenha o vetor nulo, o produto escalar entre o vetor nulo e qualquer vetor é sempre zero. Então, a gente considera que o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor. Lembra da condição? O escalar V igual a zero significa ortogonal. Como isso vale para qualquer vetor escalar com o vetor nulo, a gente diz que o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor do plano ou do espaço. Se eu posso calcular o ângulo entre dois vetores quaisquer, em geral eu posso calcular, em particular, na verdade, perdão, eu posso calcular o ângulo entre um vetor qualquer e o eixo x ou o eixo y, que eu chamei de y, perdão, estou chamando de beta, certo? Esses ângulos são chamados de ângulos diretores de um vetor. Então, o que é um ângulo diretor? É o ângulo que ele faz com o eixo x e com o eixo y. Esse ângulo vai ser extremamente importante em física quando a gente falar de decomposição de vetores com relação ao eixo horizontal e eixo vertical, certo? Então, os ângulos diretores são os ângulos que o vetor forma com os nossos eixos coordenados. Esse conceito vale tanto para o plano quanto para o espaço. Então, como que a gente calcula os ângulos diretores? Se eu tenho um vetor V qualquer, eu chamo de alfa o ângulo formado por V e o eixo x, e eu chamo de beta o ângulo formado entre o vetor V e o eixo positivo
do eixo y, a parte positiva do eixo y. Isso é importante destacar, certo? Com relação a essa parte positiva do y e com relação à parte positiva do x, do eixo x. Só que o eixo x e o eixo y não são vetores, eles são retas, eles são eixos. Então, como que a gente faz essa verificação dos ângulos? A gente usa exatamente, lembra daquele vetorzinho que eu defini na aula de antes? O vetor i é um vetor que tem a mesma direção do eixo x e o vetor j é um vetor que tem a mesma direção do eixo y. Então, a gente vai calcular o ângulo entre o vetor v e o vetor i e entre o vetor v e o vetor j, usando aquela mesma formulinha do cosseno que a gente viu anteriormente, certo? Então, nesse cálculo, a gente vai utilizar a mesma fórmula do ângulo de antes, só que eu vou utilizar o vetor i, o vetor u, né, que é o vetor que eu quero saber os ângulos diretores, e como outro vetor eu vou usar o vetor i. Qual é a vantagem da gente fazer isso? O vetor i, ele tem essa formazinha, 1 na coordenada x e todo o resto é 0, e ele tem módulo 1. Então, quando a gente fizer o produto escalar das coordenadas de u pelas coordenadas do vetor i, vai sobrar somente a coordenada x. Então, vai sobrar só x na parte de cima, e como o módulo do vetor i é 1, vai sobrar só o módulo do vetor u na parte de baixo. Portanto, o ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa formado entre o vetor u e o eixo x vai ser dado por x dividido pelo módulo de u, e o cosseno do ângulo beta formado entre o vetor u e o eixo y vai ser dado por y sobre o vetor u. Então, a fórmula é a mesma, é a fórmula do cosseno, só que é o caso particular onde o nosso segundo vetor é o vetor i, certo? E esses dois ângulos, alfa e beta, satisfazem essa equação. Cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Essa equação também é útil para a gente poder fazer algumas verificações algébricas associadas a esses ângulos diretores. Vamos fazer um exemplo? Eu tenho o vetor menos 2 e 3, então vamos desenhar esse vetor. Fui pegar a minha colinha aqui do plano cartesiano, então eu vou desenhar só para a gente depois comparar. Eu tenho menos 2 e 3, então 2 unidades para a esquerda, 3 para cima, aqui está o meu vetor v. Estou chamando ele de v, antes a fórmula era para u, mas o nome não importa. Aqui eu estou usando 2 unidades, ok? Cada quadradinho é uma unidade. Então, aqui está o meu vetor v. Quem seria o ângulo alfa? Quem é o ângulo formado pelo vetor v e o eixo x positivo? Então, tem que lembrar que o eixo x está para cá, o positivo. Vai ser esse ângulo aqui. Esse vai ser o nosso ângulo alfa. Quem vai ser o nosso ângulo beta? Vai ser o ângulo formado por esse vetor e o positivo do eixo y, certo? Então, esse ângulo menorzinho aqui, deixa eu aproximar um pouquinho, é o ângulo que a gente vai chamar de beta. Então, esses dois vão ser os meus ângulos diretores. O primeiro formado com o eixo x e o segundo formado com o eixo y, sempre positivo, formado com o vetor i e com o vetor j. Então, a gente pode ver que o verde vai ser um ângulo agudo e o azul vai ser um ângulo obtuso. Vamos calcular. Cosseno de alfa vai ser igual a coordenada x dividido pelo módulo do meu vetor. Essa é a fórmula. E cosseno de beta vai ser a coordenada y dividido pelo módulo do nosso vetor. Então, eu vou precisar do módulo. Vamos fazer aqui em cima. Módulo de v é raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 mais 9, raiz de 13. Então, o módulo do meu vetor mede raiz de 13 unidades. Agora, vamos colocar aqui. Então, cosseno de alfa, a coordenada x é menos 2 e o módulo é raiz de 13.
a coordenada y é, vou colar ali, não lembro, 3, e o módulo é raiz de 13. Então, se você fizer na sua calculadora, você vai encontrar cosseno de alfa como sendo aproximadamente menos 0,5547, negativo, ângulo obtuso, e cosseno de beta como sendo aproximadamente, isso é importante porque você não vai conseguir representar todas as casas, 0,83. Então, eu uso a mesma estratégia lá da minha calculadora, uso a função cosseno a menos 1 ou arco cosseno. Geralmente na calculadora está como arco cosseno, certo? Mas o símbolo, perdão, na calculadora costuma estar como cosseno a menos 1. E beta, então, é cosseno a menos 1 de 0,83. Se a sua calculadora estiver com o desenho, ela vai fornecer o resultado em graus, e o resultado em graus vai ser aproximadamente 123,7 graus e 33,7 graus aproximadamente. Então, aqui eu tenho os ângulos que esse vetor faz com dois vetores especiais, que são o vetor i e o vetor j, ou seja, os ângulos que ele faz com o eixo x e com o eixo y positivo. No espaço, essa relação é válida também. A gente tem um ângulo formado com o vetor i, um ângulo formado com o vetor j e um ângulo formado com o vetor k, e as expressões são análogas. A diferença é que a gente tem mais uma coordenada z, então vai ser z dividido pelo módulo do meu vetor. No espaço vale essa relação, a soma dos cossenos ao quadrado é igual a 1. Então, para encerrar a nossa aula de hoje, eu deixo de exercício para vocês calcularem os ângulos, os cossenos diretores é antes da gente calcular o ângulo em si, desse vetor aqui que está no espaço, o vetor 6, 2 e menos 3. A gente pode conferir esse exercício na nossa próxima aula. Então, bons estudos para vocês e até a próxima.